Afinal, o Vasco foi prejudicado pelo VAR no jogo contra o Palmeiras? Esse lance está dando o que falar e é sobre isso que eu vou comentar aqui hoje. É um daqueles vídeos que eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção para entender o que eu estou falando e eu vou dar mais de uma perspectiva e a gente vai poder pensar juntos aqui algumas coisas a respeito de tudo isso. Bom, é um vídeo que antes de mais nada é inesperado, porque eu estava projetando um vídeo aqui para falar sobre os goleiros do Campeonato Brasileiro, uma coisa mais divertida assim, só que surgiu essa discussão aí que eu não estou entendendo muito bem aonde querem chegar. E para que a gente possa conversar melhor, eu vou até colocar na tela para vocês aqui a regra do impedimento. Quem quiser pausar o vídeo para ler também pode, não tem problema. Mas o que importa aqui para a gente é essa última parte, que deixa claro que o impedimento não é anulado se a jogada tiver como origem uma defesa deliberada feita pelo adversário. Por isso que às vezes quando há um lançamento para um jogador impedido, às vezes o adversário tenta cortar a bola e ela sobra para o cara do mesmo jeito, acaba sendo marcado o impedimento da mesma forma. E como é que a gente define se houve um novo lance ou não, então? Se a bola deixa de estar em disputa e passa a haver uma posse de bola clara, está aí na tela para vocês a regra. Se o jogador dá um chutão para cima sem direcionar a nenhum companheiro, ainda não há posse de bola, a bola ainda está em disputa. Eu vou colocar para vocês as imagens do lance aqui, para quem não sabe o que aconteceu. É claro que eu não posso colocar, como vocês já sabem, o vídeo do lance em si, porque eu não tenho os direitos de transmissão e aí dá problema caso eu faça isso, então para evitar a gente só coloca algumas imagens. Vamos lá. Então, lá pelo primeiro tempo, ontem, teve um cruzamento para um jogador impedido do Vasco. Esse jogador disputa a bola, caracteriza o impedimento. Na sequência, há um gesto de defesa do jogador do Palmeiras. Portanto, não anula o impedimento. Não tendo sido anulado o impedimento, a bola sobra para o mesmo jogador que havia executado o cabeceio. Ele continua impedido nesse momento e ele, em posição de impedimento, cruza a bola para a área. O jogador do Palmeiras afasta da maneira que pode e então sobra para um jogador do Vasco fazer a finalização que resulta no gol. Mas é importante lembrar que o jogador estava impedido no começo do lance, ele permanece impedido no segundo momento do lance e os gestos de defesa dos defensores do Palmeiras não são fatores que anulam a posição de impedimento inicial que originou toda essa brincadeira. Eu fiz um vídeo ontem comentando sobre a rodada, eu comentei esse jogo e eu nem passei por esse lance, só falei que foi um gol anulado, porque não me parecia haver problema nenhum até aquele momento. No entanto, após o término ali, tanto do meu vídeo quanto do jogo, começaram nos programas esportivos comentaristas de arbitragem, comentaristas aí de toda a sorte, a falar que esse gol foi mal anulado. E basicamente eles argumentam que quando o jogador do Vasco joga a bola para a área e o jogador do Palmeiras afasta de qualquer jeito, começa-se um segundo lance e aí já não haveria mais impedimento porque foi uma finalização lá de fora da área, ninguém mais participa e tal. Eu cheguei a ouvir até o cara falando, não, porque o Richard Rios poderia ter dominado a bola e saído jogando e feito... ele e o Beckenbauer poderiam ter dominado a bola e saído jogando. O que é isso? Para quem joga futebol, você está dentro da sua área, o seu time está tomando uma pressão, você não sabe quem está nas suas costas, você não tem visão periférica total, você não está ciente de todas as movimentações do campo, você tem uma bola dentro da sua área, você afasta o perigo, dá um chutão para frente. E o fato de você não sair jogando, como esses caras argumentam, é que gera a posse de bola para o Vasco da Gama. Se o Richard Rios fizesse o que eles estão falando, não, vou dominar aqui, mato no peito... Pô, piso, olho, passo. Você acha que ele ia entregar a bola de graça no pé do jogador do Vasco para que ele chutasse pro gol? Obviamente que não. Então isso aqui, assim como o Murilo está afastando simplesmente uma bola para evitar o perigo, o Richard Rios está fazendo a mesma coisa. Sobra uma bola pingando ali no meio da área, ele manda a bola para frente. O que acontece aqui, pessoal? O primeiro ponto que a gente tem que observar é se há um impedimento ou não aqui. E esse me parece o ponto mais importante, ou na verdade o único ponto em discussão. E aqui a gente tem um problema que é, essa imagem... ela não é das melhores. E a gente já falou aqui sobre isso várias vezes. Eu já fui em defesa dessa mesma questão em favor do Atlético Mineiro, em favor do São Paulo, em favor do Grêmio, em favor do Palmeiras algumas outras vezes. E se procurar aí deve ter mais casos, até porque isso é muito recorrente no futebol, porque o problema é o mesmo em todos os jogos. A câmera do VAR é uma porcaria. Os ângulos são ruins, a qualidade da imagem é péssima e com base nessa imagem a gente pode até achar que o jogador do Vasco esteja impedido. Parece que realmente o pé direito dele está à frente da axila do jogador do Palmeiras. Porque tem um problema aqui no traçamento da linha. A linha azul, que representa o zagueiro do Palmeiras, está traçada no pé do jogador do Palmeiras e não na sua axila. Porque eu acho que vocês talvez tenham a mesma impressão que eu, que a axila dele está um pouco mais projetada próxima à linha de fundo do que o pé. Então esse deveria ser o ponto de referência. E, como eu disse, talvez mesmo com esse ponto de referência continue o impedimento. Só que é um lance mais apertado, não é um lance que o jogador está 2 metros para frente, tal. É um lance mais ali de alguns centímetros. Bom, se o jogador do Vasco não estiver impedido, e a gente chegar a essa conclusão de alguma forma, aí toda a sequência do lance está perfeitamente legal e, portanto, o gol teria ter sido validado mesmo. Entretanto, se o jogador do Vasco está impedido, isso torna
sem sentido o comentário dos comentaristas de arbitragem sobre a sequência do lance. Do que se trata a regra do impedimento? Ela existe para evitar que algum jogador tire uma vantagem de uma posição irregular, uma posição avançada fora da linha de jogo. Tão simples quanto isso. Se o jogador está impedido nesse primeiro momento, seguida a regra a rigor, o que deveria ter acontecido? Ao cruzamento, o jogador está na frente, o bandeirinha ergue a bandeira, o árbitro manda parar o jogo. E, portanto, tudo isso que vem depois, o cabeceio do Murilo, o Richard Rios afastando a bola, o chute do jogador Vasco, tudo isso já não existe mais, porque o impedimento teria sido objetivo, teria sido marcado e pronto. Só que o bandeirinha não marcou o impedimento, certo? Como nós já sabemos. E por que ele não marcou o impedimento? E aí vira uma coisa de versão. Isso é complicado a gente entrar na cabeça do bandeira e ter a certeza. Mas ele pode não ter marcado, primeiro, porque ele realmente não achou que estava impedido. Como eu disse, não é um lance tão gritante, então ele poderia, no visual ali, ter achado que não estava impedido. Ou ele pode ter achado que estava impedido, mas é um lance de gol, né? Um lance que ele poderia ter cabeceado e feito gol. Nesse tipo de lance, a orientação que os árbitros recebem é de deixar o lance seguir, mesmo que eles tenham visto que havia um impedimento, é deixar o lance seguir para que depois isso seja revisado pelo árbitro de vídeo. Porque às vezes no visual você tem a impressão, você está quase convicto que estava ou não estava impedido, mas a imagem lá em cima diz outra coisa, porque você perdeu algum detalhe. Então o cara, mesmo vendo um impedimento, ele deixa de marcar e aí tem essa sequência de acontecimentos. O jogador do Vasco joga a bola de novo para a área, o Richard Rios afasta, vem o chute e o gol. Mas veja que aqui, por você não estar marcando esse impedimento no primeiro momento, é que você está gerando toda essa sequência que vai anular o gol lá na frente. Porque a rigor, o impedimento está aqui dado e, portanto, obteve-se a vantagem da posição irregular. O jogador do Palmeiras, o Murilo, não estaria lá quase em cima da linha tirando uma bola de cabeça. O Richard Rios não estaria afastando de qualquer jeito uma bola ali do meio da área se não fosse por esse lance. Se o impedimento é para que o jogador não tire vantagem numa posição irregular, pronto, foi marcado. E, portanto, afinal de contas, qual é o problema com esse lance? É por isso que eu falei pra vocês, quando eu gravei o vídeo sobre a rodada, eu nem passei por esse assunto, porque não me parecia nenhum assunto. Mas enfim, né, já que tá todo mundo repercutindo isso, pois bem, estamos falando. E pra quem assiste mais vídeos aqui do canal, sabe que eu costumo ser um crítico aqui do VAR sobre vários aspectos, e aqui eu critico mais uma vez esse da qualidade da imagem. Eu estaria preocupado com isso. Essa imagem é péssima, e apesar de parecer estar impedido, mesmo que esteja, por que a linha foi traçada no pé do jogador do Palmeiras e não na axila? Será que a axila não está mais para frente, mais projetada? E isso é um problema não só para o Vasco, é um problema no Campeonato Brasileiro inteiro, tem sido. Já citamos aqui vários casos, vários jogos em que a mesma coisa aconteceu e o torcedor fica sempre às escuras, fica sempre às cegas aí, refém dessa boa fé de achar que está sempre tudo certo, mas é difícil, é difícil. Então, resumindo, para quem não entendeu as diferentes camadas do vídeo aqui, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quanto à polêmica de ter ou não um novo lance, sobre os comentários aí do pessoal dos programas esportivos, não me interessa, é irrelevante, para mim isso não é nenhuma questão, ignoro completamente. Agora, acho que estava impedido? Parece estar, porque a imagem, além de tudo, se vocês notarem bem, ela está até meio borrada. Tem até uma sombra, assim, uma espécie de uma projeção extracorpórea do jogador ali, aquela mancha. Enfim, mais uma vez, uma qualidade de imagem péssima, toda pixelada, que atrapalha a nossa análise. Eu vou ficando por aqui. Para vocês que assistiram e querem receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!